só receber de Deus coisas boas. Quando Deus nos manda algo que não gostamos, é porque nós estamos precisando disto. Confiar no Evangelho, na doutrina da igreja, tudo isso é visão sobrenatural. Então, uma coisa muito importante para crescermos nesse olhar com os olhos de Deus é a fé. Fé é confiar na palavra de Deus. É também aceitar o que não entendemos. Uma alma que tem fé acaba vendo Deus por trás de todas as realidades humanas, em todos os acontecimentos. As realidades humanas tornam-se sobrenaturais. Uma pessoa que tem fé, por exemplo, o seu trabalho não é simplesmente fazer coisas. O seu trabalho não é simplesmente ter que trabalhar para ganhar um salário, para sustentar a família. O trabalho é algo muito maior. O seu trabalho é um encontro com Deus. O trabalho é um caminho de santidade. E muitas pessoas se santificam trabalhando, se santificam oferecendo o seu trabalho a Deus, fazendo um trabalho bem feito e tendo como chefe, como patrão, não pessoas, mas sim a Deus Pai, que quer que a pessoa se realize trabalhando também. Então é isso. Quem tem visão sobrenatural vê nas amizades, por exemplo, um caminho muito importante para ajudar os amigos, para ajudar as amigas, e vê com aquelas pessoas que ela tem um conhecimento maior, que essas pessoas é que têm que ser ajudadas, essas pessoas é que têm que ser evangelizadas. Nós sabemos que as pessoas que são mais receptivas a uma evangelização são os nossos amigos, são os nossos parentes, são os nossos conhecidos, não é assim? Muitas vezes a gente fala de Deus para uma pessoa estranha, a pessoa inicialmente, até por boa educação, aceita tudo o que a gente fala, mas depois viramos as costas, a pessoa nem lembra mais quem somos nós e o que nós lhe falamos. Agora, quando é um amigo, uma amiga, não é assim, porque aquilo daí toca o coração daquela pessoa e aquelas palavras ferem a alma daquela pessoa. Então, a fé, o sentido sobrenatural, podemos dizer, é o que dá sentido, que dá a terceira dimensão à nossa vida. Você sabe o que é a terceira dimensão? Nós vemos as pessoas de pé, porque nós conseguimos ver com os nossos olhos na terceira dimensão. Se nós não tivéssemos a terceira dimensão na nossa visão, no nosso olhar, nós veríamos as pessoas todas planas, como nós vemos num papel. Nós vemos aqui o papel, lemos, mas o papel é plano. Viríamos assim. A terceira dimensão é o que faz com que eu veja as pessoas em pé, as pessoas caminhando, etc. Então é esse sentido sobrenatural que nos dá na vida espiritual a terceira dimensão. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ele tem uma frase onde ele diz assim: as pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Então o que acontece aqui? O que é essa terceira dimensão aqui que ele está falando? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós não vamos ter mais problemas na nossa vida, se nós tivermos esse sentido sobrenatural da vida. Não, vamos continuar tendo problemas, mas o que é que muda então? Muda a visão com que nós enxergamos esses problemas. Esses problemas já não nos deixam tristes, já não nos deprimem mais. Pelo contrário, sabemos que é Deus que está mandando e por isso nós então os aceitamos. Então, só mais uma ideia que às vezes faz com que a gente tenha uma visão muito humana das coisas e não uma visão de Deus. São os conselhos. Muitas vezes, quando nós temos uma dificuldade, passamos por algum problema, nos aconselhamos com pessoas que nos dão conselhos humanos, não é verdade? Pessoas que
não tem no coração esse amor de Deus, então nos aconselham sempre coisas mais fáceis. Eu não sei, de repente nós temos, vou só colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil, nós nos desentendemos com algum parente, vamos pedir um conselho humano, e nos dizem, não, olha, essa pessoa te ofendeu, então você não a perdoe, dente por dente, olho por olho, não perdoe essa pessoa, para ela aprender também a não ficar magoando todo mundo. Isso pode ser uma visão humana, a visão de não querer perdoar, e assim tudo, pagar sempre com a mesma moeda aquilo que nos fazem. E qual é a visão sobrenatural que o Papa Francisco tanto tem nos falado, tanto tem nos pedido? Justamente é o perdão, é a misericórdia, é abrir o coração, é ter um coração grande. No fundo, o Papa Francisco, você viu claramente nessa última viagem que ele fez agora, que acabou no domingo, o que ele está nos pedindo justamente é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Justamente essa mentalidade de nos abrirmos às pessoas com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, acolhendo a todos. E essa visão sobrenatural seria bom que chegasse a um ponto. Isso sim foi onde chegaram os santos. Nós, o ideal seria se chegássemos a ver a Deus como Cristo o via. A isso deve nos conter esse sentido sobrenatural da nossa vida, até chegarmos a ser o próprio Cristo, como também falava São Paulo. Visão sobrenatural seria nós manifestarmos a vida de Cristo em nós. Que as pessoas olhassem para nós e falassem, aí está um verdadeiro cristão. Aí está uma pessoa que não só lê o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas vive esse Evangelho pelo que ele fala, pelo que ele faz, pelo que ele é, pela forma como ele ajuda as pessoas, pela forma como ele acolhe as pessoas, pela forma como ele perdoa. O próprio Cristo. Então o grande ápice, a grande meta da visão sobrenatural seria, como eu li esses dias num livro de leitura espiritual, um santo, falando o seguinte: Senhor, que eu veja com os teus olhos, que é a visão sobrenatural, que eu fale com as tuas palavras, que palavras saem da nossa boca, sabemos que muitas vezes ferem, são palavras maldosas, mas as palavras de Cristo não podem ser assim. As palavras de Cristo sempre são palavras justas. Que eu escute com os teus olhos, que eu escute com os teus ouvidos. Também nós sabemos que pelos sentidos nós nos santificamos. Que eu trabalhe com as tuas mãos, que eu queira com a tua vontade, e finalmente que eu ame com o teu coração. Que esse é o segredo de vermos as coisas com olhos de Deus. Depende do nosso coração. Se no nosso coração nós temos Deus, se o nosso coração for um coração apaixonado, principalmente um coração convertido, aí sim, tudo que nós, digamos assim, vermos, nós vamos ver aí a mão de Deus, a ação de Deus. Isso é possível, meus irmãos e minhas irmãs. É possível no nosso dia a dia. É possível sim vivermos essa vida sobrenatural, essa visão sobrenatural. Basta, como eu falei, e é o que o Papa tem nos pedido, mudarmos de atitude, mudarmos principalmente de mentalidade. Quando o Papa fala que ele vai de encontro às periferias existenciais, no fundo ele está falando isso já. Uma mudança, nós temos que ir realmente atrás das pessoas que necessitam. E por isso ele usou essa expressão periferia existencial, justamente para que nesse conceito fiquem as pessoas que realmente têm dificuldades econômicas, os pobres propriamente ditos, mas também aquelas pessoas que têm pobreza espiritual. Nós também sabemos que uma grande